Qual a relação existente entre governança e processos espirituais? Evolução espiritual, história da sua alma. Fique comigo, vamos esclarecer esse assunto. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Temos um assunto interessantíssimo para discutir hoje, que é a governança. Para entender o que seja a governança, a definição contemporânea do termo governança, ela pode ser sinônimo de governo, órgão de soberania, no qual cabe a condução política e geral de um país, sendo o órgão superior numa administração pública. Para que a gente entenda claramente o que seja a relação existente entre governança e processos espirituais, é necessário que a gente compreenda primeiro o que seja o processo espiritual. Nós estamos passando por uma experiência planetária. Nós, seres espirituais, estamos passando por uma experiência planetária agregada ao pesado fardo da matéria. Esta experiência, ela precisa, para que ela se realize de forma adequada, a um ambiente adequado, a uma situação adequada para o trabalho. O adequado não é o ideal, é o adequado, tá certo? Então, nesta época, neste período da evolução humana, no momento em que nós estamos, que é um momento claramente de transição, existe um olhar atento de muitos grupos no planeta, evocando para si, trazendo para si a responsabilidade de cuidar da raça humana. Pois muito bem, o que significa isso? Significa que grupos estão agindo no sentido de criar os ambientes de governança. Bom, então, para que a gente tenha uma governança adequada, eu preciso trazer à luz qual é o entendimento a respeito de governança. Em meados do século XVI, 1520, 1530, mais ou menos, havia um pensador inglês, um filósofo, e foi inclusive o que fez a tradução do alemão para o inglês da Bíblia, e inclusive o texto dele é o texto utilizado pela igreja anglicana até hoje, há mais de 400 anos, evidentemente, e o nome dele é William Tyndale. William Tyndale tinha um trânsito com a realeza inglesa, e uma coisa muito legal foi quando foi se estudar um pouco a história da realeza inglesa, algumas cartas trocadas com Jaime V. O Jaime V, filho do Jaime IV, né? Jaime V tem uma peculiaridade, ele foi alçado à condição de rei com 1 ano de idade, né? Bom, enfim, isso aí é uma outra história que pode ser contada num outro momento. Então, quando o Jaime V, rei da Escócia, ascendeu ao poder, estava assim agindo diretamente com o seu povo, com a Escócia, né? Ele recebeu uma orientação do William Tyndale a respeito de governança. Ele dizia a ele, olha, e essa questão de governança não é um assunto de 400 anos. A gente vai encontrar essa ideia de governança lá com Platão. Pois muito bem. O Tyndale dizia o seguinte, olha só, você precisa cuidar de 3 coisas. Você precisa cuidar do povo, você precisa cuidar dos recursos da nação, e você precisa cuidar das relações internacionais da Escócia. Como é que a Escócia se relaciona? Juntamente com os países do Reino Unido e também com os demais países, tá, da Europa, enfim, né, que era o centro, o centro de tudo que acontecia no mundo estava acontecendo ali. Muito bem. Então,
ele, trazendo esse conceito de mais de 400 anos para os dias de hoje, nós vamos entender que a governança cuida notadamente do seu povo, cuida da população. Cuidar da população significa que aqueles que estão no governo, aqueles que estão no poder, têm o dever de ofício, de fazer coisas para este grupo de tal forma que ele possa evoluir. Então, se aqueles indivíduos que estão na governança, seja de que nação for, eles precisam entender que o seu povo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Indonésia, na China, em Nairobi, no Quênia, enfim, seja onde for, no Canadá, no Alasca, seja onde for, estas pessoas, estes indivíduos, são células, são mônadas divinas que estão passando por um processo evolutivo na sua jornada espiritual. Então, quando a gente desembarca aqui na Terra com a nossa mochilinha nas costas, nós começamos a ter algumas... nós temos basicamente quatro necessidades. A gente precisa se relacionar com as pessoas, afeto. Nós precisamos ter um trabalho, e esse trabalho vai fazer com que a gente prospere. Essa questão de prosperidade nos leva a enriquecermos, a termos recursos, a prosperarmos, termos um patrimônio. E, ao mesmo tempo, dentro desse contexto, permeando por esse contexto todo, tem a nossa saúde, o nosso bem-estar, o estar bem. Então, quando esses quatro elementos estão em perfeita harmonia, sinérgica, significa que está sendo cumprida com bastante naturalidade a história da nossa alma. A gente vem contando essa história. A gente vem peregrinando pela Terra e construindo a nossa história, tendo uma expressão interpessoal, tendo uma expressão de trabalho, realizando coisas que nos gratifica e, ao mesmo tempo, o fruto do nosso trabalho faz bem para o bem comum. Então, isso tudo é muito legal. Ao mesmo tempo, a gente cuidando da nossa saúde, do nosso bem-estar, é aquele momento em que nós, eventualmente, podemos parar um pouquinho de fazer o que estamos fazendo, dar um relax, dormir bem, ter uma noite gostosa de sono, parar um pouquinho para comer uma comidinha gostosa, tudo isso. Então, isso tudo é privilegiado por essa questão da governança. Então, essa coisa está muito bem interligada. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre a questão da governança para você, observando os pilares de sustentação da governança. Com relação ao olhar para a população, eu já falei um pouquinho aqui agora. Eu tenho educação e saúde, que são as estratégias ligadas especificamente ao treino do indivíduo e ao bem-estar do indivíduo. A saúde pública, ela visa obrigatoriamente, ela deveria, visar obrigatoriamente o bem-estar do indivíduo. E a educação privilegiar não só o ensino, mas também o treino. Porque às vezes o indivíduo tem uma... Agora aqui, exatamente nesse espaço de educação, nós vamos falar de vocação. A vocação já é um tema que vem sendo estudado, vem sendo dissertado, vem sendo falado, principalmente dentro do ambiente religioso. A cultura dos orixás, por exemplo, que já data de mais de 14 mil anos, já vem falando sobre essa questão da vocação, da virtude que cada um de nós tem. E essa virtude, ela não é uma coisa coletiva. Ela pode se manifestar coletivamente. Um grupo de médicos, um grupo de advogados, um grupo de engenheiros, um grupo de artistas, de arquitetos, um grupo de costureiros, um grupo de fabricante de pão, de padeiro. Pode ser, pode ter isso aqui. Mas migra para este nicho as pessoas talentosas, as pessoas virtuosas. E, como tal, elas são estimuladas através da educação e do treinamento.
Tá? Não basta você só ter o conhecimento, você precisa ter a capacidade laboral a partir daí, manifestar-se. Então, esta condição, que é inerente à natureza humana, que é um atributo do espírito humano, né, ele precisa ter o ambiente adequado para que ele se desenvolva. Quem é que faz isso? Os gestores de uma nação, os governantes de uma nação. Se ele não faz isso, ele está cometendo um pecado mortal, porque ele está impedindo que esta alma evolua, que este indivíduo cresça, enquanto ele estiver vivendo essa experiência, esses anos que ele permanece aqui no planeta. Tá? Ô Flávio, quer dizer então que você está afirmando com essa sua fala que existem outras vidas além dessa, ou já existiram outras vidas além dessa aqui? O que eu posso dizer para você assertivamente? Né? Assertivamente, não quero dizer que é certo ou errado. Assertivamente, vou declarar uma coisa para você. Eu tenho a sensação de que existem fortes indícios de que este processo é real. Né? De que existiram esta alma que ora está encarnada em mim e em você, ela já teve uma história antes dessa existência física e há de ter uma outra existência além dessa daqui. Como? Não sei exatamente isso. Tudo que se fala sobre isso são conjecturas, são coisas mirabolantes e tudo isso transita dentro de um ambiente místico-religioso. Não é a minha função agora discutir esse assunto místico-religioso. Estou falando de governança. A governança, o grupo gestor de uma nação, ele tem que ser responsável por levar a sua população para um outro nível, para um outro patamar. Aproveitar os recursos humanos que ele tem ali, como força produtiva. Tá? Dentro desta nação, fechando os 3 pilares, né? Dentro dessa nação existem recursos. Esses recursos são os recursos do solo, do subsolo, a agricultura, a pecuária, as florestas, os recursos minerais, os recursos hídricos, enfim, todos esses recursos que existem dentro de uma nação, eles podem ser transformados em riquezas. E é esta riqueza, através de, por exemplo, de manufatura, de processamento, tudo mais, que nós podemos nos relacionar com outras nações. Essa questão de importação e exportação, ela passa obrigatoriamente por uma relação interpessoal. Uma nação não exporta para outra nação. Grupos de pessoas de uma nação, por exemplo, os produtores de café aqui, se relacionam com consumidores de café de uma outra nação. São indivíduos e indivíduos. Então, a governança deve privilegiar e facilitar, evidentemente, essa é a palavra, facilitar, para que esta relação entre indivíduos se dê da forma mais facilitada possível. Por exemplo, facilitando o transporte dentro do âmbito logístico, de tirar o café da propriedade, levá-lo para um ambiente de beneficiamento, depois ele ser processado, ser exportado, e aí o processo de exportação através de meios de transporte adequado, aquela pessoa que está recebendo lá do outro lado do mundo, se sentir feliz com essa, puxa vida, que bacana, eu estou recebendo um café do Brasil, um café especial, e que eu posso, puxa vida, curtir pra caramba isso aqui. As duas empresas conversam? Não, sobre isso. São o diretor dessa empresa com o diretor daquela empresa. Os funcionários dessa empresa com os funcionários daquela empresa. O exportador com o importador. Essa conversa não se dá no nível mais da governança, se dá aqui no nível das pessoas. E essas pessoas precisam encontrar, claro, agora, no ambiente de gestão de tudo isso, a segurança e a tranquilidade que ela tem. Ela tem o seu negócio, e esse negócio é seguro. Existe uma infraestrutura para isso. Existe segurança em todos os níveis. Segurança até de segurança de polícia, alguma coisa assim, segurança jurídica e tudo mais. Então, tudo isso contribui
facilita, deixa o indivíduo numa condição perfeitamente folga, ele fica suave para que ele possa exercer a sua expressão espiritual de forma tranquila. Notadamente, muitos países no mundo onde os governantes, aquele que é responsável, claro, pela governança daquele país, de muitos países, não está privilegiando essas condições, né? O bem-estar da população, saúde, educação, infraestrutura e segurança, não está cuidando dos recursos, dilapidando o patrimônio e, por conseguinte, as relações internacionais começam a ficar comprometidas. Quem é esse povo? Quem é o povo que habita num país ou numa nação cuja governança tem essa característica? Este povo é um sobrevivente. Aqueles que vivem nestas paragens do planeta são sobreviventes. Um sobrevivente vai ter sempre muita dificuldade, porque um sobrevivente está lá, primeiro, sobressaltado durante todos os dias da sua vida. Um sobrevivente, ele tem muito poucas expectativas. Um sobrevivente olha ao seu redor e enxerga muito poucas oportunidades e muitas armadilhas. Ele vê isso, tá? Pode até não ter, mas ele inconscientemente ou conscientemente começa a gerar um estado de tamanha ansiedade pela insegurança, pela falta de educação, pela falta de acesso à saúde, por ter uma infraestrutura completamente sucateada, né? por ter um comportamento, notadamente por questões ideológicas, isso é indiscutível, né? As relações do país onde ele vive com o restante do mundo está completamente comprometida. Então, olhar para eu estou chamando a atenção para este fato, que eu tô me propondo a falar mais sobre isso, a treinar você sobre essa questão de como você, a partir do momento que nós estamos vivendo agora, a partir das condições planetárias que nós estamos enfrentando agora, para que você não seja um sobrevivente, para que você passe por cima de tudo isso e seja realmente, e expresse-se de forma espiritual adequada. Se você tem alguma questão, eu tenho alguma questão kármica, algum boleto de vidas passadas, esquece isso. Esquece isso por enquanto. Concentra o teu foco de atenção em ir para o próximo nível. Concentre o seu foco de atenção em contribuir para a governança vigente e, eventualmente, aquela que possa vir sob circunstâncias democráticas, esperamos, para que você possa contribuir para que isso traga para a nação onde você vive, não sei onde você está agora, para a nação onde você vive, um sentido pleno de desenvolvimento, um sentido pleno de progresso e de crescimento. É neste ambiente que o nosso espírito cresce. Em outro, nós apenas seremos sobreviventes. Em muitos casos, quando todas as questões começam a ficar apertadas, eu perco os meus vínculos afetivos. O trabalho que eu executo é um trabalho que eu não gosto, ele me remunera muito pouco. A minha prosperidade começa a ficar minguada. Por conseguinte, a minha saúde, eu começo a ter algumas questões daqui e dali, diabetes, hipertensão, daí a pouco começa um processo degenerativo. O que você espera que uma alma em processo de evolução, clamando por crescimento e desenvolvimento, o que você acha que esta alma que habita em você quer? Quer ir embora. Quer ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. Nessas condições, absolutamente não. Então, só que a nossa alma, ela não está apartada da nossa biologia. A nossa biologia agora precisa ser retreinada. Porque todos os comandos externos estão levando esta alma a pensar desta forma, a agir desta forma e dissociar-se da sua biologia, que é o meio pelo qual ela se manifesta. Não existe manifestação espiritual fora do mundo físico. Repetido,
Não existe manifestação espiritual fora do mundo físico, pelo menos desse planeta. Não sei em outro planeta. Nunca fui para outro planeta, nunca saí daqui. Tá? Então, não existe manifestação espiritual fora do mundo físico. Tá? Nós somos a expressão disso aqui. Então, quando olhamos para o entorno e percebemos que não tem solução, tá? É porque nós estamos caminhando sozinhos. Vou repetir. Quando você olha para o entorno e percebe que não há solução, significa que você está caminhando sozinho. E geralmente, quando você caminha sozinho, tem uma possibilidade de você ir mais rápido, de você antecipar algumas coisas, e essa antecipação, essa rapidez pode não ser legal. Por isso, eu estou te convidando para que a gente caminhe junto, para que a gente comece a pensar junto. Que você pegue esse videozinho aqui, se você achou que é importante, divulgue para as pessoas, mostre para elas um outro olhar. Tá? Porque mesmo estando do lado, olhando para isso como sendo um ambiente hostil, e você se sentindo nesse momento um sobrevivente, saiba que você pode mudar essa condição. Basta você não só olhar para isso de um outro jeito, clamar por uma governança adaptada ao processo de evolução, crescimento e liberdade, sem dúvida nenhuma, e ao mesmo tempo entender que esta questão evolutiva ela é indispensável para você como indivíduo. Ela é fundamental para as suas relações afetivas. Ela é crucial para o progresso e para o desenvolvimento da nação onde você vive, onde nós vivemos, de um modo geral. Está dado aqui o recado, eu espero que você tenha compreendido essa ideia. Né? Foque na educação, foque no treinamento, tenha um olhar crítico para as coisas que você está fazendo, e a gente vai ficar junto aqui para mais uma série de temas dessa natureza, particularizando algumas questões de treinamento. Me comprometo com você nesse sentido. Agora, não mais para você andar sozinho, para você andar acompanhado. Tá? Repetindo, se você está sozinho, você vai rápido. Se você estiver acompanhado, você vai mais longe. E é para isso que nós estamos aqui, para que a gente tire da nossa existência as melhores experiências, tiremos dessa experiência planetária o melhor proveito, certo? E parar com essa coisa de que vai vir agora aí uma grande catástrofe, uma grande maremoto, vai inversão de polo magnético, a Terra redonda vai ficar plana e quadrada. Para com essa bobagem. Para com essa bobagem. Nós estamos sim. A questão é consciencial. Não vai acontecer nada com o planeta. Não vai ficar tudo congelado agora, nada dessas coisas. Não vai ter problema de inversão térmica ou nada dessas coisas. Nós temos uma questão consciencial que precisa ser levada em conta, precisa ser levada em consideração. Estamos combinados? Deixa você um grande abraço, se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos conteúdos. Isso é muito importante para nós, tá bom? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.